A Câmara errou a manter a prisão do deputado Daniel Silveira semana passada? Então, qualquer professor de português em qualquer escola do Brasil, de primário, ensina que quaisquer não é sinônimo de algum. Olá, de novo, estamos começando aqui, uma honra estar aqui, estou aqui com a nossa referência, Dr. Ives Gandra, que presta serviço a esse país. Há quantos anos, Dr. Ives? Eu estou com 86 anos. 86 anos bem vividos e assim esse exemplo de pessoa, não só ele como toda a sua família empenhados em ter um país melhor. E eu hoje estou aqui, o convidei para gentilmente discutir conosco a votação que teve a semana passada na Câmara. Então hoje o assunto é: o STF pode prender um parlamentar? E vamos discutir um pouco sobre a autonomia e a harmonia dos três poderes. Doutor Ives, é um prazer conversar com o senhor e eu gostaria muito de agradecer em nome de todos nós por o senhor ter essa generosidade de compartilhar o que o senhor sabe, o que o senhor já estudou. Então, minha pergunta para o senhor, doutor Ives, até porque a gente atrasou, gente, a culpa do atraso foi minha, tá? Não é do doutor Ives, não. Doutor Ives, a Câmara errou a manter a prisão do deputado Daniel Silveira semana passada? Eu acho que a Câmara errou, mas eu acho que o primeiro equívoco foi do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho admiração pelos ministros, até porque um livro escrito com muitos deles, participei com alguns deles de bancas de doutoramento, bancas acadêmicas, e nem sempre tenho concordado com a linha consequencialista que é a que está adotando agora o Supremo. Eu sou ainda daqueles constitucionalistas que defendem a independência e a autonomia dos poderes, de tal maneira que cada um tem sua função, ninguém pode invadir a competência do outro. Mas, enfim, tenho uma grande admiração por isso, mas acho que equivocou pelo seguinte: o artigo 53 da Constituição, o caput, declara que os senadores e deputados são invioláveis. A inviolabilidade quer dizer, não podem ser atingidos. Eles podem fazer qualquer coisa. Em que eles são invioláveis? Não em qualquer coisa. Em que eles seriam invioláveis, Adriana? Eu chamo de Adriana porque você foi colega do meu filho. Claro. Como se fosse uma filha. Claro, agradeço. Olha que honra, gente, que chique. Então, o que ocorre? São invioláveis civil e penalmente, quer dizer, não pode haver nem ação civil, nem ação penal. Qual é a expressão que foi utilizada? Por quaisquer opiniões, palavras e votos. Quer dizer, a liberdade de expressão para o senador e deputado é absoluta, porque a expressão, a locução por quaisquer opiniões, votos ou palavras significa que não pode haver exceção nenhuma. Quaisquer, ele diz, qualquer coisa que eu diga, qualquer absurdo, qualquer loucura que eu tenha posto em palavras, desde que fique apenas em palavras, em opiniões, não pode ser penal ou civilmente atingido. O que o Supremo declarou? Que onde está escrito quaisquer, leu-se algumas manifestações. Mudou a língua, dava a impressão de eu estar lendo o 1984 do George Orwell, que o grande irmão modificava a língua, a chamada nova língua, cada vez que eles mudavam também a política interna onde estava o país em que o romance ocorre. Eram 3 nações. E é interessante o livro do Orwell. Às vezes eu tenho a impressão que nós não temos um grande irmão, mas 11 grandes irmãos, com a diferença de que ele era um ditador e esses são grandes juristas. Mas a verdade é que criaram uma nova língua. Quaisquer passou a ser sinônimo de algumas manifestações, de algumas opiniões. Mas qualquer manifestação que seja contra o Supremo, essa pode ser punida, e aí vem o segundo equívoco, a meu ver, da Suprema Corte. Eles podem, os deputados, ser presos em crime, em flagrante crime. Quer dizer, eu nunca ouvi falar que liberdade de expressão é crime. Mas, de qualquer forma, o Supremo considerou que era crime. Mas como eles não poderiam ser presos, criou-se o flagrante perpétuo. Um flagrante de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos. Porque se qualquer gravação que se faz pode se tornar um flagrante perpétuo, programas que eu fiz há 10 ou 15 anos, meu Anatomia do Poder,
que chegou a 9 anos, que você já fez comigo, pode representar, se uma manifestação minha não foi feliz, algum juiz de primeira instância, porque eu não tenho imunidade parlamentar, pode entender que aquilo pode estar afetando alguma coisa e, com base na jurisprudência criada pelo Supremo, do flagrante permanente, por 11-0, pode mandar prender por crime inafiançável. Crime inafiançável de opinião. Eu solto traficantes, mas o crime de opinião passa a ser inafiançável, só porque o Supremo foi atingido. Quero dizer o seguinte, Adriana, o deputado foi absolutamente... Foi horrível o que ele fez, foi grotescão. Mas é o direito que ele tem de fazer os maiores absurdos. Se eu passar na rua e alguém me xingar, não vou reagir. Sabe que os Supremos não baixaram o seu nível, ministros, que são grandes juristas, competentes, ao ficarem ofendidos por acusação tão sem substância como dita por esse deputado? Um outro dado, o Brasil, com os problemas que tem, parou praticamente por 3 ou 4 dias para um deputado que eu nem sabia que existia. Quer dizer, que na prática, no contexto internacional, no contexto das grandes soluções brasileiras, não era um cidadão que pontificava com grandes projetos, etc. E o Supremo se sentiu ofendido. Quer dizer, na prática, houve tantas incoerências na decisão do Supremo que eu fiquei espantado, porque eu tenho uma admiração por esses ministros. Então, crime de opinião, que não existe. Usaram a Lei de Segurança Nacional, que eles sempre criticaram, que é a lei do regime militar, que há um projeto na Câmara desde 91 que não é aprovado e modificando a chamada Lei de Segurança Nacional, entende? E, ao mesmo tempo, a Câmara se submeteu, em vez de preservar a sua dignidade e dizer o seguinte: eu não concordo com isso, vamos punir por falta de decoro parlamentar, porque houve falta de decoro parlamentar. Não podia ter referido-se a outros poderes daquela maneira. Mas eu já vi ministros do Supremo considerar o presidente Bolsonaro como um Hitler, semelhante a Hitler no passado, entende? O que vale dizer, na prática, e um ministro muito bom, um grande constitucionalista, mas que se referiu que a semelhança entre ele e um dos maiores genocidas da história do mundo era muito grande. Entende? E, evidentemente, não se tomou nenhuma medida, a Câmara não tomou medida contra esse ministro, porque poderia, inclusive, num problema de relacionamento, analisar por quê? Porque era uma opinião do ministro. A diferença que o ministro falou em processo, dando uma entrevista sobre um processo que ele estava em andamento, enquanto que aqui, na verdade, o deputado falou num vídeo, numa opinião pessoal, em que, na prática, nem na Câmara, era algo para circular entre os seus representados. Agora, dentro disto, é que me parece, Adriana, que nós estamos perante uma situação muito grave. Porque, com o respeito que eu tenho para os ministros do Supremo, hoje eu li um artigo do Carlos Alberto de Franco e diz o Supremo na contramão. Ontem eu li um artigo do Roberto Guzzo dizendo a mesma coisa, que foi o Supremo sempre criticou o AI-5 e ontem praticou um AI-5 de opinião. Naquela época, o AI-5 veio por causa do deputado Márcio Moreira Alves, mas a Câmara negou a aceitar uma punição pela opinião. Eles não deixaram interferir. Dessa vez, o AI-5 do Supremo, a opinião foi de que, efetivamente, a Câmara concordou com o Supremo de que tem que se obedecer, tem que se manter preso. Agora, eu me coloco, onde é que está um crime de opinião? Vamos colocar isto como, na verdade, foi atingido moralmente a Supremo Tribunal Federal, Segurança Nacional, o que ele iria fazer, entende? Ele estava incitando um sentido de que
porque queria mudar os 11 ministros do Supremo. A Constituição permite isso, não permite. Cada um deles tem a sua garantia até os 75 anos de idade. E muitas das coisas deles foi absolutamente inaceitável e, vou dizer, ele tem que ser punido por falta de decoro parlamentar. Claro. Porque, efetivamente, não honrou o seu mandato, nem os 5, 10, 20, 30 ou 50 mil que votaram nele. Mas, de rigor, o Supremo também não poderia ter feito o que fez. Então eu me sinto como um velho jurista dizendo o seguinte: será que sou eu que está errado? Será que eu já não sei mais ler o português? Será que quaisquer é igual a alguns? Será que prisão em flagrante é um flagrante perpétuo? Será que opinião pode gerar crime contra a segurança nacional? São algumas perguntas que, para um velho jurista, 63 anos de advocacia, quase 60 anos como professor universitário, eu me pergunto, mudou o Brasil ou mudei eu? Mas, doutor Ives, vamos, assim, eu acho que até para quem está nos ouvindo, né, porque provavelmente tem várias pessoas, vários juristas que estão entendendo perfeitamente o que o senhor está falando, mas tem várias pessoas aqui que talvez não tenham esse discernimento. O senhor tem um artigo, né, por que as democracias não crescem? Onde o senhor fala lá dos papéis dos poderes. Eu acho que seria muito bacana explicar qual é o papel do Supremo, que a gente sabe que ele tem que guardar leis, não legislar, né? O papel de cada um agora foi ferido, mas o Supremo vem legislando há muito tempo, né? Tem até um outro artigo que o senhor escreveu sobre ativismo judicial. Então a minha pergunta é assim, na sua visão, para as pessoas que estão nos ouvindo, como a gente pode trabalhar para manter essa harmonia dos poderes, para que um poder não suba em cima do outro e para que outro não se submeta? Porque no caso da votação, primeiro, os deputados que votaram contra essa ilegalidade, eu fui uma delas, a gente é massacrado, sim, como se a gente estivesse protegendo e passando pano num deputado. Eu não sou bolsonarista, né, mas eu podia ser deputado do PT, do PSOL, do Novo, do PSL, eu acho que a atitude tem que ser a mesma de todos. E o que a gente viu ali foi todo mundo passar pano no Supremo. Tem muita gente que fala, fizeram isso para não ir contra o Supremo porque tem rabo preso com o Supremo. E eu acho que daí o parlamentar também toma uma decisão política que deixa de ser uma técnica, que deixaria de ser o correto. Como o senhor vê tudo isso? Veja, eu me sinto muito desconfortável. Desculpa, não quero deixar o senhor desconfortável. Não pela pergunta. Tá. Pela situação do Brasil no momento. Tá. Entende? E a pergunta, eu nunca me neguei, com 86 anos, de responder. Acho que é coisa de professor, né? A gente a gente responde. Responde. E, por outro lado, eu sempre fui politicamente incorreto. Eu sempre tomei posições naquilo que me parecia que estava escrito na lei, e não de acordo com o momento que era mais agradável ao público que ia ouvir. Mas, no caso, se analisar a Constituição, você tem dois títulos importantes, o título 4º e o título 5º da Constituição. O título 4º faz claramente definição de quais são os poderes. O artigo 2º declara que os poderes são harmônicos e independentes. O artigo 1º declara que todo poder será, entende, representativo do povo. Será exercido em nome do povo. Em nome do povo só há dois poderes. O poder executivo e o poder legislativo. São os que o povo vota, claro, que o povo escolhe. O terceiro poder, o poder judiciário, ele não é poder representativo do povo. Ele não está no artigo 1º. Ele é um representante da lei. Uhum. Ele é escravo da lei que os outros poderes fazem. Uhum. Deveria ser, né? Não, eu estou dizendo que está na Constituição. Certo. Eu sou professor. Verdade, só, desculpa. entende? Tá bom, tá certo. Eu não sou político, nunca quis ser político. Então, aquilo que eu digo, por isso é que politicamente é incorreto. O artigo 2º diz que só há dois poderes representativos do povo. O primeiro, se é representativo do povo, é aqui onde o povo vota. E o povo só vota, entende, no legislativo e no executivo. O terceiro poder, que
que está no artigo 3º, no título 4º, é o judiciário. Por isso é que você tem uma ordem dos artigos 44 a 69, Poder Legislativo em primeiro lugar. É o mais importante. Por que o Poder Legislativo é o mais importante? É o que faz a lei, e mais do que isso, no Poder Legislativo eu tenho representativo de todos os eleitores, da situação e da oposição. Depois vem o segundo poder, porque o Tribunal de Contas fica entre 70 e 75, uma espécie de órgão acólito, mas com uma certa autonomia e independência. Dos 76 a 91 vem o Poder Executivo, que é um poder representativo do povo. E por que é representativo do povo? Porque o povo vota. Agora, no Executivo só está a situação. Então não é de todo o povo. O Legislativo é de todo o povo. O Executivo é de quem ganhou a eleição. É da maioria do povo. Depois vem o Poder Judiciário, em terceiro lugar. Poder que ele é um escravo da lei. Ele não faz a lei. Ele não conduz o país. Ele tem que aplicar a lei. A função do Poder Judiciário é exclusivamente aplicar a lei. Por isso é que o 102 declara que o Supremo é o guardião da Constituição. Aquela Constituição que o Supremo não fez, mas que foi feita pelo Legislativo, o Supremo tem que guardar. Então, eles não são poder representativo do povo, são poder representativo de uma lei que é feita pelos outros dois poderes. Isso está no título 4º. E o Poder Judiciário há duas funções essenciais da administração da Justiça. O 127 e o 135, que são o Ministério Público e a Advocacia. Sem Ministério Público e Advocacia, não haveria o tripé fundamental da Justiça. Depois vem o título 5º da Constituição. O primeiro chama da Organização dos Poderes, o 4º. E o 5º chama-se da defesa das instituições democráticas e do Estado. Por que foi colocado esse artigo 5º? Se um dia houver uma crise monumental no país, que nunca ninguém deseja, o que eu sempre disse, esses comentários azuis que você vê lá do 1 ao 9, na verdade são 15. São os comentários que eu e o Celso Bastos fizemos sobre toda a Constituição brasileira. E o volume 5 que você está vendo lá, fui eu que comentei sozinho, que é do título 5º da Constituição, que eu chamo de regime constitucional das crises, e o título nem é meu, é de um grande constitucionalista já falecido, foi meu colega de turma, Maurício Amaral dos Santos, filho de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Moacir Amaral dos Santos. Ele chama isso de regime constitucional das crises. Você coloca um título para repor a democracia sempre que a democracia estiver doente, e essa reposição da democracia teria que ser através de Estado de Defesa, Estado de Sítio, através das Forças Armadas e Segurança Pública. Agora, sempre coloquei, você vai ler aí nos meus comentários, há mais de 30 anos, desde que a Constituição foi, que eu comecei levando 10 anos para fazer esse comentário, que era para nunca ser utilizado. Claro. Porque o artigo 2º é um artigo que declara que os poderes são harmônicos e independentes. Claro. Harmonia e independência dos poderes. Pois bem, para que os poderes saibam se comportar. E há mecanismos para os poderes saberem comportar, sem necessidade de acionar o título 5º. Quais são os mecanismos? Se o judiciário invadir a competência normativa do legislativo, você tem o artigo 49, inciso 11. Se há escrito zelar pela sua competência legislativa perante a invasão normativa de outros poderes, se há um dispositivo específico na Constituição para não permitir invasão de competências, que, por exemplo, aí houve uma invasão de competência em 53. Se está escrito quaisquer, ele não pode dizer alguns. Então, eles legislaram, o Supremo Tribunal Federal mudou a Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ao considerar que os quaisquer eram sinônimo de alguns, evidentemente modificou a Constituição.
Então, caberia o Legislativo dizer, não, aqui é nossa respeitamos, a casa é nossa. O que caberia, a meu ver, um decreto legislativo? Dizer o seguinte, nessa interpretação não é interpretação do Supremo. Quaisquer é quaisquer em qualquer linguagem, qualquer professor de português, em qualquer escola do Brasil, de primário, ensina que quaisquer não é sinônimo de alguns, entende? Agora, para isto, há um mecanismo, portanto, no 49, inciso 11, no artigo 59 do Decreto Legislativo, que não tem tratamento na Constituição, mas como não pode haver dispositivo inútil na Constituição, todo dispositivo da Constituição tem que ter uma forma de ser aplicado. Se eu tenho dispositivo, você pode zelar pela sua competência, mas não tem instrumento nenhum para zelar, é como se fosse um dispositivo inexistente. Então, dentro da interpretação, eu não estou discutindo o caso do Silveira, estou discutindo o que está escrito na Constituição. Eu entendo o seguinte, o Supremo não pode invadir competência, o Supremo não pode legislar no lugar do Legislativo, não pode corrigir o que eles chamam de rumos do Executivo, que o Supremo é apenas guardião da Constituição. Não é um legislador complementar, nem é um executivo regulador. Então, dentro dessa linha, eu interpreto a Constituição dessa maneira. E não vai ser aos 86 anos que eu vou mudar a minha interpretação. Agora, o Supremo adotou a chamada corrente consequencialista, que diz o seguinte, cabe ao Supremo, para o bem do país, corrigir os rumos do Executivo e legislar nos vácuos legislativos. É a chamada corrente consequencialista, que as consequências justificam as ações. Em última palavra, é que os fins justificam os meios. Eu não sou favorável a essa corrente. Agora, há muitos juristas, os 11 ministros do Supremo, e há outros professores que adotam essa corrente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, há duas correntes. A minha corrente é de entender que foi um equívoco monumental da Suprema Corte, que eles efetivamente interferiram no outro poder, que o poder legislativo, a Câmara dos Deputados, se curvou, perdendo aquela dignidade que teve, por exemplo, o deputado Márcio Campos, naquela época, em que veio o ato institucional número 5, mas eles defenderam, mas se curvou. Agora, isso não modifica que teria a Câmara que punir esse deputado, porque nas relações de harmonia entre os poderes, um deputado não pode atingir a honorabilidade dos ministros, como ele procurou atingir, não poderia fazer. Então, ele teria que, evidentemente, ter uma punição exemplar para que também os deputados saibam como falar, entende? Então, dentro dessa linha, não só a compostura por parte da Suprema Corte, no sentido de, por ter sido atingida, a Suprema Corte decidiu em causa própria, prodromo sua, mas também a Câmara entender que nessas relações, por mais que os deputados e senadores tenham liberdade de expressão, eles têm que ter o decoro parlamentar que faltou. Essa é a minha opinião de um velho professor que você está percebendo que não é a que domina, porque quando eu leio jornais, eu vejo que realmente eu estou desatualizado em termos da opinião pública. Então eu continuo a ser um jurista politicamente incorreto. Não, mas eu não acho o senhor politicamente incorreto. Eu acho que a gente tem que colocar as coisas, cada uma no seu lugar. E o que eu acho que acontece hoje é uma grande mistura e uma subserviência, né? Porque o que a gente viu a semana passada foi, para mim, o legislativo, né, que é o poder do povo que está ali, que deveria fazer as leis e colocar cada um no seu lugar, isso não foi feito. E vi também uma corrente, uma comunicação para fora completamente equivocada, né, que eu chamo assim, aquele oportunismo eleitoreiro, para ganhar like, para ganhar voto, a gente faz qualquer coisa. Então, o que eu vi ali foi uma absoluta vergonha. Agora, eu queria perguntar para o senhor já falou bastante, mas esse precedente que foi aberto, qual é a consequência disso na sua visão? Eu acho o seguinte, a consequência é o seguinte, no momento, como a Câmara dos Deputados não se defendeu, e o próprio presidente se manteve silencioso,
para não criar uma crise de poderes, nós passamos a ter um poder único no país, que é o Poder Judiciário. O Supremo é que faz o que bem entende agora. Pode interpretar a Constituição, mesmo contra o texto expresso da Constituição, nessa corrente consequencialista. A Câmara e o Executivo passaram poderes acólitos, estão acolitando hoje o Poder Judiciário, são poderes vicários, no sentido... Explica o que é vicário. Vicário significa secundário, acessório, entende? Quer dizer, um poder que assessora o outro poder, entende? Vicário não é ofensa nenhuma. Não, mas é que na verdade tem um monte de gente, para todo mundo entender. Vicário quer dizer que assessora, acolita. Assessora. É sinônimo de acólito, Okay. entende? Secundário, portanto, subserviente, passa a ser quase. O Poder Executivo e Legislativo, porque a essa altura o Supremo passou a ter, no momento em que a Câmara concordou com isto, o Supremo passou a ser o superpoder. Ninguém mais pode se manifestar contra aquilo que é a vontade deles. Então. Quer dizer, a sensação que eu tenho é que no momento em que é um crime considerado de opinião como inafiançável, criando duas metáforas. Primeiro, sinônimo quaisquer e sinônimos de alguns. Segundo, fazendo com que o flagrante seja considerado permanente. A expressão flagrante é aquele instante, aquele flash. Não um vídeo. Agora, considerar um vídeo um flagrante permanente significa, de rigor, quer dizer, mudar a própria língua, porque flagrante de flash passa a ser a permanência. São dois termos contraditórios, uma contradiction in terminis, a utilização dessa expressão. Então, a sensação que eu tenho é que, a essa altura, nós corremos riscos de termos a nossa expressão limitada. Eu mesmo entendo que esse vídeo, apesar de todas as considerações que fizemos sobre a dignidade, a inteligência, a cultura dos ministros, mas como nós estamos com uma interpretação diferente daquela dos ministros, eu corro o risco de algum ministro entender. Já pensou? Que eu, na verdade, estou contra a opinião dele e venho a ter uma prisão decretada. Porque, na verdade, o que aconteceu foi um crime de opinião, o que vale dizer. Eles consideram lá uma manifestação em que não houve agressão, não houve violência, não houve absolutamente nada. Foi apenas uma expressão verbal. Foi grosseira, que merece, horrenda e que merece punição, mas não é crime. Mas que, na verdade, não podia chegar ao ponto que chegou. Então, isto é que a mim me preocupa como velho professor de Direito, exclusivamente como professor, nem como advogado. Como advogado, eu tenho que sustentar lá muitas vezes perante a Suprema Corte. Como professor de Direito constitucional, titular, com 41 títulos acadêmicos no Brasil e no mundo, entende? Porque a gente vai ficando velho e vai recebendo vai acumulando. Da minha própria universidade, professor com mérito da Escola do Estado Maior do Exército, professor emérito da Escola Superior de Guerra, professor emérito da Universidade de Mackenzie, professor honorário da Universidade Austral na Argentina, da Universidade São Martín de Porres, no Peru, catedrático, o único sul-americano a ter uma cátedra na Universidade do Minho, que eles dão uma cátedra anual para uma textualidade do mundo universitário não português. Eu fui o primeiro da área de Direito, o primeiro fora da Europa. Então, com toda essa titulação, é que a gente, por velhice, vai atingindo, é que eu digo para você, Adriana, eu estou precisando aprender direito. Aquilo que eu escrevi... Não é a mesma coisa que está acontecendo. Sou ainda o politicamente incorreto aos 86 anos. Mas, doutor Ives, deixa eu pegar um gancho aqui que eu acho importante, até para a gente encaminhar. Porque a pergunta, muitos falam assim, se o Supremo está legislando, é porque estão deixando, assim. Claro. E a Câmara dos Deputados, assim, o Congresso Nacional, de uma maneira geral, não está cumprindo o seu papel, não somente para legislar, como também tem muito questionamento que a Câmara não
pune. Lá a gente vê que tem coisas grotescas que aconteceram, né? Sim, tem deputados ali que têm problemas sérios, seja de planejamento de assassinato, seja de dinheiros na cueca e por aí vai. Não vamos entrar em grandes méritos e nomes aqui. Agora, a pergunta é, Congresso Nacional, na sua visão, não cumpre o seu papel? Eu acho que o Congresso também, a crítica que eu faço ao Supremo, eu sou obrigado a fazer. E veja o seguinte, Adriana, como isso a mim me constrange ainda mais. Por quê? Porque eu sou parlamentarista. E eu fiz política até 1965. Porque eu presidi um partido político em São Paulo de 62 a 64. O deputado Raul Pila, que era o presidente do Partido Libertador, o senador Mendes Sá, indicaram meu nome para concorrer ao diretório metropolitano, e a verdade é que eu consegui, naquela ocasião, ganhar a eleição do Rodrigues Alves e presidi o partido de 62 a 64, parlamentarista, porque eu era parlamentarista do Banco Acadêmico. Escrevi livros sobre o parlamentarismo, entende? E vou, aliás, oferecer um também para você agora. E só deixei a política com ato institucional número 2, em 1965, quando tomei a decisão mais certa da minha vida, de ser apenas advogado e professor. Nada mais do que... Davi, nunca mais aceitei nada. Mesmo quando houve convites, até para ministro, eu não aceitei, porque eu entendia que, enfim... É difícil. É que não dá me sinto misturar, bem como professor, me sinto bem como advogado, e não sei se eu seria... Então faz 55 anos que o senhor saiu da política. Mas não sei se eu seria tão bom. Não que seja bom, mas não seria, Adriana, não teria eficiência como um político, até pelo meu próprio temperamento de ser um politicamente incorreto. Mas Adriana, hoje, eu digo isso porque o desconforto que eu tenho de falar do Legislativo. Nós temos um Legislativo que não preserva as suas prerrogativas. Sim. Se a Constituição colocou no 49, inciso 11, que tem que zelar, eu não vi o Congresso zelar em nenhum momento. Exatamente. Em nenhum momento. Os deputados, em 1988 e 68, tiveram a coragem de garantir o Márcio Moreira Alves. E tiveram um preço alto. Eu me lembro do Brito Velho, que era do meu partido, entende? Que quando eles fecharam o Congresso por 10 meses, o Brito Velho, deputado federal do Rio Grande do Sul, do PL, mandou uma carta ao presidente da República, em plena ditadura, e disse o seguinte: renuncio, porque tudo que dura mais de 9 meses não entra no campo dos humanos. E foi resultado. Professor titular de Direito, de Medicina, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele foi aposentado e renunciou ao mandato, porque já não podia mais ser aposentado compulsoriamente no seu mandato. E daí eu mandei uma carta de solidariedade a ele. Claro. E ele me respondeu o seguinte: Ives, lembro o ilustre personagem da ilustre Casa de Ramírez, do Eça de Queiroz, quando caiu nas desgraças do rei, disse: mal com o rei, com o reino, bem com Deus a minha consciência. Eu tenho a impressão que homens como Brito Velho, Mendes Sá, do meu partido, está faltando, também, quando foi inaugurada a estátua de Silveira Martins no Rio Grande do Sul, que dá início, transforma o Partido Liberal, dá as sementes do Partido Libertador, o Brito Velho é que sugeriu a estátua. E o Geisel viria. Quando o Geisel soube que era o Brito Velho, ele disse: eu só vou se o Brito Velho, que tinha sido aposentado compulsoriamente, então o Mendes Sá, então vou eu. Ele tinha sido senador, era ministro do Tribunal de Contas, foi fazer o discurso. Disse: quem deveria estar aqui era o deputado Brito Velho. Porque Silveira Martins, cuja estátua está aqui, é daqueles homens que têm que ser rememorados pela história. Homens que já não existem mais no Brasil. Teve a coragem de dizer ao presidente da República, que foi a inauguração,
entende? Aquilo que efetivamente representava a linha do nosso partido. Então isso eu, um libertador, durante o período que fiz política, achava que os nossos líderes tinham a coragem de serem politicamente incorretos e de dizer na frente do presidente, que era um presidente ditador, o que ele efetivamente pensava a respeito daquele momento do Brasil. Então eu tenho a sensação que hoje, o que eu posso dizer, eu acho que infelizmente o Congresso não utilizou a faculdade constitucional que teria de poder dizer quaisquer são quaisquer, essa prisão não pode ser feita porque ele apenas, de uma forma grosseira, condenável, ele exerceu a sua função de ter a inviolabilidade de manifestação. Agora, nós vamos punir. E tem que punir depois, né? Nós podemos punir, não os senhores. Mas esse Congresso, enfim, a mim é um velho professor, me desconforta, porque eu, como parlamentarista, sempre achei que nos parlamentos é que estão efetivamente a situação e a oposição, quer dizer, toda a nação representada. Por isso que os primeiros ministros, quando saem, eles têm que saber dialogar. Por isso que os primeiros ministros, quando não são eficientes, são afastados sem trauma. Aquilo que o Pila, o presidente do nosso partido, dizia: parlamentarismo é o sistema da responsabilidade a prazo incerto. Um irresponsável é afastado. O presidencialismo é o problema da irresponsabilidade a prazo certo. Só através do impeachment que você pode afastar. Essa é a minha opinião sobre a sua casa. Eu acho, doutor Ives, você sabe que a gente está com o tempo estourado, mas assim, eu vejo isso. Eu vejo uma falta de coragem, eu vejo uma falta de transparência, uma falta de clareza. As pessoas pensam uma coisa, mas agem e votam de outra. Eu acho isso, assim, horrível. E eu acho que a gente precisa discutir isso mais. Porque o papel do parlamento, o parlamento está se apequenando, né? Ele está pequeno. A essa altura, se tornou, não usou uma faculdade que tinha de condenar de um lado e não permitir essa invasão de competência. E, evidentemente, se submeteu a uma interpretação, a meu ver, equivocada. Pois é, não só o submeter, mas não fez o que devia fazer, seja punindo, seja assim, não assumiu o seu papel. Outros fizeram e batemos palmas. Então, isso realmente... Pessoal, eu estou tentando convencer o doutor Ives a dar outras aulas aqui pra gente, esse poço de sabedoria aqui. Eu quero agradecer imensamente o senhor pela generosidade de conversar com todos. Tem vários outros temas aqui que eu gostaria de abordar com o doutor Ives, mas faremos isso em outra oportunidade. Eu agradeço imensamente. Eu dou 1 minuto para o senhor, palavras finais, assim. Conversa com a minha rede aqui, doutor Ives. Não, é apenas um grande prazer falar com a Liana Ventura, colega que foi no São Luís do meu filho Rogério, que é meu sócio nesse escritório. De tal maneira que foi um grande prazer. E, por outro lado, quero deixar muito claro o seguinte: apesar de politicamente incorreto, nunca ataco pessoas, eu ataco ideias. Se no Brasil nós aprendêssemos a ter o debate só de ideias, sem atacar pessoas, nós daríamos um grande passo. E, por outro lado, não me importo com quando me fazem críticas. Dizem que meu baú de ressentimentos não tem fundo, é o que diz num livro o desembargador Renato Nalini, mas a verdade é isso. Nós temos que dar nossas opiniões e respeitar a opinião dos outros. Os outros não gostarem, podem usar os termos que quiserem. Se nós estivermos tranquilos com a nossa consciência, nós não precisamos demonstrar aos outros que ficamos ofendidos. E quem fica ofendido está dando razão ao outro. Agora, quem está acima de críticas, e principalmente quando as críticas são absolutamente infundadas, como aquelas feitas por esse deputado, na verdade, que ele está se nivelando porque conseguiu ficar ofendido por uma crítica que, evidentemente, não teria nenhum sentido. Em outras palavras, atacar ideias naquilo que devem ser atacadas, mesmo assim, respeitando a opinião alheia, mesmo que contrário, mas fundamentalmente nunca atacando pessoas, porque nós nunca conhecemos em profundidade o pensamento
das pessoas que estão albergando, hospedando esta localidade. Mas muito honrado de ter estado no programa da minha querida Adriana Vontoura e, mais do que isso, tendo como o assessor técnico o seu marido, um casamento estável como foi o meu durante 67 anos, até a perda da minha querida esposa. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Eu só queria convidá-los para continuar esse bate-papo com o Dr. Ives hoje à noite no Instagram, né, Dr. Ives? Com a nossa deputada Júlia Luci, que vai conversar sobre STF e liberdade de opinião, não é isso? E liberdade de expressão. Então, às 8 horas da noite hoje, acompanhem, porque isso é do seu interesse, é do interesse de todos nós, para que a gente construa um país melhor. Dr. Ives, sempre uma honra, agradeço a sua generosidade, muito obrigada. A Líria foi minha. Obrigada.